Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que hoje o meu Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre você bênçãos sem medida. Amados, caminhar com Deus, andar com Deus, faz toda a diferença. Mas você e eu precisamos, dia a dia, saber que Deus não vai remover os espinhos. Precisamos saber que dia a dia, no nosso caminhar com Deus, vamos atravessar pelo vale da sombra e da morte, vamos atravessar desertos, vai ter momento da montanha, verdade. Elias esteve na montanha, foi um momento glorioso da vida de Elias, mas diz o texto que ele desceu para Jezreel. E é em Jezreel, meu querido, que a batalha se trava. As Jezabels aparecem para desafiar sua fé e para levar você a tomar decisões ao lado de Deus ou contra Deus. Isso é vida cristã. Quem rejeita isso, logicamente apostata. Deixa os caminhos de Deus pelos caminhos da facilidade. Não é da felicidade, é da facilidade. Tá? Então, quando você, na próxima vez, estiver num deserto, não pergunte a Deus por quê. Aceite o deserto e peça para Deus ficar com você. A gente não encontra em Agar, em Ismael, uma lamentação. Por que Deus permitiu isso? Nós percebemos que eles lamentam, eles choram, é verdade, porque não é fácil você enfrentar um divórcio, não é fácil você enfrentar um câncer, uma doença, outra doença qualquer. Ninguém fala mais do diabetes, né? Mas o diabetes é hoje a segunda doença que mais mata no mundo. Então, cuidado com essas doenças do coração, o diabetes, o câncer. Essas são as 3 doenças que mais matam no mundo. Então, por que Deus permite que filhos fiéis, obedientes a Ele, passem por problemas? Então, esses desertos da nossa vida são para que a gente seja aperfeiçoado. Diz a Bíblia, Hebreus capítulo 2, versos 11 a 14, que Jesus Cristo foi aperfeiçoado para me salvar, para nos salvar, através do sofrimento. Ele teve que carregar a cruz, meu querido. Ele teve que subir a cruz. Ele teve que morrer para que eu e você possa viver eternamente. Então, os desertos da nossa vida não são para nos destruir. Não são para a gente apostatar, abandonar a Deus. Os desertos são permissão de Deus para que o Espírito Santo burile, trabalhe e aperfeiçoe a gente. Porque o final, meu querido, é Apocalipse 21, 3, habitar com Deus para sempre. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, meu Deus, e é na Tua presença que desejamos viver para todo sempre. Aceita-nos na Tua presença, porque somos pecadores, falhamos muitas vezes contigo. Então, Senhor, não tire a gente da Tua presença, mas purifica-nos com hisopo e lava-nos com o bom Espírito Santo, para que possamos ser purificados, embranquecidos, alvejados para viver e brilhar na Tua presença para sempre. Pai querido, abençoe a gente. Tu sabes todos os planos que temos em nossa vida, Tu sabes
que nós, dia a dia, somos desafiados a melhorar, mas quem somos nós, ó Deus, para caminhar sem o Senhor, para caminhar sem segurar as tuas mãos? Então, abençoe a gente em todos os nossos planos, em nossos projetos, em nossos sonhos, em nossos desejos. Abençoe a gente em todas as áreas da nossa vida. Principalmente, Senhor, em nossos relacionamentos contigo e com outras pessoas. Não é fácil porque muitas vezes nós somos desafiados a odiar quando o Senhor pede para que possamos amar. Não é fácil amar os nossos inimigos. Não é fácil, ó Deus, caminhar ao lado dos nossos inimigos, daqueles que olham para a gente com 4, 5, 7 pedras na mão, aqueles que estão prontos a nos apedrejar, a nos criticar, a nos insultar, a nos tirar a paz. Não é fácil, meu Deus. Então, abençoa a gente em nossos relacionamentos para que possamos amar a todos, assim como Jesus Cristo amou. Dá-nos a tua paz, para que possamos viver em paz, como o Senhor mesmo disse, Hebreus capítulo 12, versículo 14, vivam em paz com todos. Ah, meu Deus, dê-nos essa alegria de termos paz interior e espalharmos a paz aonde a gente for. Dá-nos agora a tua bênção ao estudar a tua palavra, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fala conosco, ó Deus. Além de nos aceitar, além de nos abençoar, queremos que o Senhor também cure a cada um de nós em todas as nossas enfermidades, seja ela física, emocional, espiritual ou social. Dá-nos a tua bênção, a tua cura e aceita-nos. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Gênesis 22, versículo 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se Abraão de madrugada e, tendo preparado um jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Final lá agora você vai para o versículo 14. Não, desculpe. Versículo 9 agora. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado e edificou ali Abraão um altar. Sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu gritou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Estou aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora eu sei que você teme a Deus, porquanto não me negou o seu filho, o seu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de Isaque, seu filho. Pôs Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí em diante, até o dia de hoje, se diz: No monte do Senhor se proverá.
Amados, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, porque você já percebeu, nós já percebemos, que Deus, às vezes e muitas vezes, Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. E muita gente confunde a palavra provação com tentação. Não é assim que funciona com Deus. Deus não tenta a ninguém, tá certo? Deus, Ele não leva você para a beira do precipício e pede que você pule. Deus não coloca você numa sala cheia de cobras e pede para você acreditar nele. Isso Deus jamais vai fazer. Agora, no nosso relacionamento com Deus, no nosso caminhar com Deus, no nosso caminhar com Deus, Ele sabe que existem alguns comportamentos, existem alguns hábitos que Ele vai ter que tirar da gente. E às vezes Ele, Deus, nos permite, Ele dá tempo para a gente perceber esses hábitos, perceber esses vícios, perceber esses comportamentos e a gente mesmo buscar o socorro do Espírito Santo para mudar. E quando a gente não muda, aí Deus, Ele permite acontecimentos em nossa vida para que esses comportamentos, esses hábitos, esses vícios, essas atitudes sejam eliminadas da nossa vida. Se você ler o capítulo 21, no final do capítulo 21 tem outra historinha lá. Abraão vai morar em Gerar, na terra de Abimeleque, e ele oferece a Sara, esposa dele, que Deus havia prometido que daí a 1 ano ela teria um filho, e nesse meio termo aí, Abraão oferece Sara como esposa de Abimeleque. A famosa mentira do contexto lá, do acordo que ele fez com Sara, de que eram irmãos. E de fato eram irmãos por parte de pai. Então o casamento deles é um incesto, a gente já falou sobre isso, ele não vai falar mais sobre isso, mas queremos falar porque o texto diz, Gênesis 22, 1, depois destas coisas, depois desse acontecimento de Sara ser oferecida a Abimeleque, final do capítulo 21, e Abimeleque diz para Abraão, rapaz, como é que você pode fazer isso comigo? Você quase mata uma nação inteira por causa de uma mentira. Deus apareceu a Abimeleque em sonhos à noite e disse a Abimeleque, você vai morrer e todos da sua casa vão morrer e todas as mulheres do seu reino nunca mais vão ter filhos. Vou deixá-las todas estéreis por causa da mulher que você tomou por esposa, porque ela tem marido. Aí Abimeleque vai dizer, ela tem marido? Mas não foi ele mesmo quem disse que ela era irmã dele? Não foi ele mesmo quem nos entregou a Sara para ser minha esposa, dizendo que ela era sua irmã? Deus disse, por causa da sinceridade do seu coração, é que eu apareci a você, antes de você cometer um crime, de ficar com a mulher do Abraão. Por isso eu estou dizendo para você, se você devolver a mulher, eu vou abençoar seu reino. Se você não devolver a mulher, todos morrerão. Essa é a condição. Você quer a bênção ou você quer a maldição? Então Abimeleque devolve Sara, inclusive dá presentes, deu 1000
1000 talentos de prata, alguma coisa assim, e Abraão sai de Gerar. Ele não saiu, na verdade ele não saiu dali, ele escolheu uma área da região de Siquém para ir morar ali em Gerar. Mas houve essa celeuma aí, por causa de uma mentira, uma cidade, um reino ia ser destruído por causa de uma mentira. Então o texto de Gênesis 22, versículo 1 começa dizendo: depois destas coisas, depois daí vem a questão da separação com H, a questão da mentira, não é? O divórcio com H, a mentira de Abraão. Então, depois destas coisas, Deus resolveu realmente colocar um ponto final nas mentiras de Abraão, nesses descaminhos de Abraão. Cuidado, meu querido, porque muitas vezes nós nos colocamos em caminhos pedregosos e escorregadios por nós mesmos. Nós escolhemos caminhos, nós escolhemos estradas, nós escolhemos veredas e muitos atalhos da nossa vida, porque a gente tem escolhido atalhos, né? O mundo tem pressa e por causa da nossa pressa nós escolhemos esses atalhos. E na vida cristã, os atalhos, no caso de Abraão aqui, eu quero ter paz aqui com o povo, então eu vou mentir. Aí é só uma mentirinha para me dar bem, como disse a meditação de ontem, né? A gente é capaz de mentir, porque através dessa mentira, eu vou sair ganhando. Cuidado com esses atalhos, meu querido, porque atalhos são perigosos. Deus não nos apresenta atalhos, facilidades. E hoje, eu já volto a repetir, existe a religião da facilidade. Existe a religião hoje que coloca diante de nós muitos atalhos. Deus não aprova isso. Abraão, vamos resolver isso aqui. Eu vou testar Abraão, eu vou provar Abraão. Abraão, vem cá. Lembra no capítulo 21, no começo do capítulo 21, que o coração dele estava pesado por causa do Ismael? Agora vem a segunda prova para Abraão, que no caso era o divórcio de Agar, e agora vem a questão de Isaac. Abraão se apegou a Isaac e ele estava idolatrando Isaac. Ele estava amando mais a Isaac do que ao próprio Deus. Cuidado, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto. Em Jeremias capítulo 17, se eu não estou enganado, versículo 8 e 9. Nosso coração é mau. E aí, quando Deus vê que Abraão está se dedicando demais a Isaac, que Isaac está ocupando um lugar maior do que o de Deus no coração de Abraão, Deus diz para Abraão: mata teu filho em holocausto no Monte Moriá. Vá ao Monte Moriá. Monte Moriá, aí está falando de uma cadeia de montanhas, né? Então lá em Moriá, numa das montanhas que eu apontar para você, você vai sacrificar seu filho em holocausto a mim. Abraão não questiona a Deus. Alguns até questionam se ele contou a Sara sobre isso aí. Eu não acredito que ele tenha contado a Sara, porque nesse período aí, Sara já está com 120 anos, mais ou menos. Sara está na parte final da sua vida. O capítulo 23 de Gênesis é dedicado todo a Sara, não é? A morte de Sara, o sepultamento de Sara, é o capítulo 23 de Gênesis. Aliás, é a única mulher na Bíblia que diz quantos anos ela morreu e qual foram todo o cerimonial do fúnebre, né? Todo cerimonial fúnebre é apresentado na vida de Sara, na questão de Sara.
Mas Abraão está aqui diante de Deus, ele e seu filho. O filho vai perguntar aí, cadê o holocausto? E Abraão vai dizer, Deus vai prover o holocausto para si, meu filho. Então, eles vão para a montanha, e na montanha ele ergue o altar. Sabe o que eu acho mais lindo na história de Abraão? É o fato de existir no relato de Gênesis 12 até o capítulo 22, 10 altares. Abraão nos ensina a verdadeira adoração. Meu querido, na tua vida, na minha vida, na nossa vida, precisa ter o altar. Você tem que estar no altar. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que eu e você precisa se apresentar a Deus em sacrifício. E nós somos o sacrifício. Tá? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode perguntar para mim e dizer o seguinte, então era a vontade de Deus que Abraão sacrificasse seu filho? Jamais. Nunca foi a vontade de Deus o sacrifício de Isaac. E o objetivo aqui não é o sacrifício de Isaac. O objetivo aqui é transformação do coração de Abraão. Chega de mentiras, chega de descaminhos, chega de maus hábitos. O Espírito Santo quer fazer uma obra de purificação em você. Ele começou essa boa obra, inclusive, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele começou essa boa obra. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3 que nossa vida espiritual começa com o Espírito Santo e ela precisa ser concluída com o Espírito Santo. É pelo Espírito Santo, meu querido, que a gente tem uma vida transformada. Quando Deus pede para Abraão, no capítulo 17, versículo 1, ande na minha presença e seja perfeito, Deus está falando que é uma coisa básica, simples, que Ele quer de cada um de nós. Ele quer que você esteja disponível e disposto a ser burilado, a ser guiado por Deus. Diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos os que são guiados por Deus, pelo Espírito Santo, então esse aí se torna um filho de Deus, verdadeiramente se torna filho de Deus. E Romanos 8, 16 e 17 diz que está preparado para todo filho de Deus uma herança gloriosa. Está preparada uma herança gloriosa para todos os filhos de Deus que são guiados pelo Espírito Santo. Então o texto começa em Gênesis 22 dizendo, depois destas coisas, Deus vai provar Abraão. Abraão chega no Monte Moriá, e uma das montanhas ali Deus aponta, Deus designa o lugar certo. E a primeira providência de Abraão é erguer o altar. Esse é o 10º altar na vida de Abraão, na sua caminhada com Deus. Meu querido, minha querida, eu pergunto para todos nós, existe um altar na tua vida? E a questão do altar, muita gente não percebeu ainda, mas quando você lê na Bíblia, aconteciam 3 coisas no altar. A primeira era a oração.
O altar era o lugar em que o sacerdote apresentava as orações dos santos. Portanto, existia o altar do sacrifício, que era feito fora do templo, do santuário, e existia o altar dentro do santuário. Dentro do santuário era apresentada as orações com sangue. Nenhuma oração era apresentada sem o sangue de um animalzinho morto no altar do sacrifício fora. Então o altar, ele primeiro representa um lugar de entrega. E o altar era apresentado para que as pessoas fossem aceitas. Então todo o sacrifício começava com a oração de aceitação do sacrifício. Esse era o primeiro momento. Você vai ao altar pedir para que Deus o aceite. Então você é o sacrifício. Então você é a oferta. E agora você vai pedir a Deus que aceite essa oferta. Segundo momento, meu querido, era o momento do verdadeiro sacrifício, a morte do cordeiro. O cordeiro precisava ser sacrificado, e nós encontramos aqui no texto de Gênesis 22. Alguém precisa morrer. Alguém vai ter que morrer. Tudo bem que Deus disse para Abraão, não mate Isaque. Eu já provi o sacrifício. Atrás de Abraão estava um carneiro. E Abraão pega o carneiro e mata o carneiro em lugar de Isaque. Então, no altar, o altar tinha o momento da substituição. Jesus Cristo é o cordeiro substituto. Jesus Cristo é o carneiro substituto. Mas alguém tem que morrer. O pecado precisa ser alijado, eliminado do pecador. O pecador precisa ser purificado do seu pecado. E não há purificação de pecado sem derramamento de sangue. Sem sacrifício, não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 8 e 9. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O altar é um lugar de sacrifício, é um lugar de oração, é um lugar de sacrifício. O altar, o terceiro momento, meu querido, era que o sangue era aspergido sobre o altar, sobre a cortina do santuário e a cortina do Santíssimo. O sangue era aspergido para que o pecador fosse purificado. Jesus Cristo vai dizer que quem não comer da sua carne, quem não beber do seu sangue, não tem a salvação, não tem vida eterna. Então, no sacrifício de Isaque, estão prefigurados os três momentos do altar. Deus vai provar Abraão. É para destruir Abraão? Não. É para que Abraão saia do altar purificado, santificado, habilitado a viver na presença de Deus para sempre. Tua prova, minha prova, nossa prova, não tem por objetivo nos diminuir a fé. Ao contrário, o objetivo de Deus é fazer com que você seja um gigante na fé. Abraão vai ser chamado de pai da fé. Abraão vai ser chamado de amigo de Deus. Mas ele teve que passar por todas essas provas. Porque Deus não estava feliz com as mentirinhas, com os atalhos. Então, na tua caminhada com Deus, na nossa caminhada com Deus,
Deus vai permitir que você, através do Espírito Santo, veja onde você tem errado, onde você tem falhado, onde você tem buscado esses atalhos. E Deus quer que você faça a caminhada completa. Deus não quer que você ande por atalhos. Deus não quer que você apresse as coisas. Comece a aprender que Deus tem o lugar certo, a hora certa, o modo certo para o propósito certo. Observe que no capítulo 22, o versículo 2 diz assim: vá para o monte que eu te mostrarei. Lá no versículo 11, se eu não estou enganado, versículo 9, eles chegaram ao lugar que Deus designou. Versículo 2 diz que Deus diz para ele: eu vou mostrar o lugar para você. Você vai para Moriá e lá eu vou mostrar o lugar que você deve oferecer seu filho em sacrifício. E quando no versículo 9 diz: chegaram ao lugar que Deus designara. A questão toda aqui, meu querido, minha querida, é: você está disposto a viver a vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus? Tem você apressado as coisas a ponto de atropelar, passar por cima da vontade de Deus? Tem você buscado atalhos para facilitar a sua vida? Não adianta a gente buscar atalho se isso vai nos trazer sacrifício, se isso vai nos trazer prejuízos pessoais. O problema dos atalhos é que tudo bem, pode até facilitar, pode até levar você a chegar mais rápido. Você burla o sistema, você quebra as regras para se dar bem, para ter sucesso. Quantas pessoas hoje vivem doentes? Por quê? Porque eu quero isso mais rápido, eu quero isso para ontem. E aí você começa a transgredir várias leis, várias regras para se dar bem. Mas no final, meu querido, é muito sofrimento, é muita dor, são muitas lágrimas. Conheci um rapaz e ele contou a sua história, que ele começou a ter problemas financeiros e aí ele começou a desviar. Na verdade, não era desviar, né? Compensação de caixa. Eu tiro dali, coloco aqui, tiro daqui, coloco ali, para poder sobrar um pouquinho para mim aqui. E aí depois eu faço a reposição. Só que isso se tornou um ciclo vicioso. Quando ele foi perceber, ele estava num ato de corrupção financeira que o levou ao desemprego, à perda da sua liberdade, da sua paz. O jovem começa a namorar. Ah, você me ama, então vamos dormir logo juntos. E aí vem uma gravidez indesejada. Os atalhos são perigosos, meu querido. O tal do ficar, hoje, que tantos exaltam, o que acontece com o ficar? A moça fica grávida e depois acaba sozinha. É terrível, porque as histórias se repetem e está aí para a gente aprender, mas muitas vezes a gente não aprende de forma correta, a gente não aprende pela história, a gente acaba aprendendo pela experiência. Seria muito bom se a gente aprendesse só pela história.
Aconteceu ali, aconteceu acolá, e não vai acontecer comigo, porque a história está aí para me ensinar. Agora, se você não aprende pela história, você aprende pelo exemplo. Você aprende pela sua própria experiência. Você vai experimentar isso aí. Abraão continuava mentindo, e aí vem os acontecimentos, separação com Agar, vem tanta coisa acontecendo na vida de Abraão. Deus diz assim, eu vou provar você. Eu vou ver onde está o seu coração. E eu gosto desse final aí, eu fiz questão de ler o final. Do céu bradou Deus, dizendo, Abraão, Abraão. Ele respondeu, estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Essa expressão, eis-me aqui, era Abraão dizendo para Deus, Senhor, fiz tudo como o Senhor me mandou. O que o Senhor quer mais ainda? E então Deus diz para Abraão, já estou satisfeito com a sua decisão. Não mates Isaque, não estenda a mão sobre ele, porque agora eu sei que o seu coração é só meu. Agora eu sei que você está disposto a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Abraão Deus abre os olhos de Abraão, né? E ele vê um animal atrás dele e ele sacrifica em lugar de Isaque. Abraão, erguendo os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou o carneiro e o ofereceu em lugar de seu filho. Essa expressão, eis-me aqui, meu querido, estou aqui, Senhor, disposto a fazer toda a tua vontade. Eis-me aqui, e eu fiz tudo o que o Senhor mandou. O que o Senhor quer mais ainda? E aí Deus vai dizer sim, Deus vai dizer não, porque nós estamos aceitando fazer a vontade de Deus no tempo de Deus. No caminho que Deus traçou para a gente, no lugar que Ele designou para cada um de nós. Abraão aprende que submissão é uma coisa que transforma a nossa vida. Muda tudo quando você se submete plenamente à vontade de Deus. Do capítulo 12 ao capítulo 22 de Gênesis, nós encontramos 10 altares. Deus poderia ter feito essa mudança em Abraão instantaneamente, mas Deus trabalha a passos lentos com cada um de nós, porque Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe das nossas fragilidades. Portanto, Ele deseja que eu e você seja burilado, transformado no tempo dele, do modo dele, e a gente não vai, digamos assim, sofrer com o modo de Deus agir na gente. Ele sabe tocar na gente. Ah, Renivaldo, mas um câncer não é fácil. Lógico que não é fácil. Não estou dizendo que nada é fácil, meu querido. Um divórcio também não é. E eu acredito que o pior câncer da sociedade hoje chama-se divórcio. Mas Deus levou Agar para o deserto e mostrou para ela que, apesar do divórcio, ela podia recomeçar, ela podia ter uma vida feliz, ela podia ser uma rainha em lugar de uma escrava. Abraão teve que ir para o altar para se oferecer a Deus, para se colocar diante de Deus, da vontade de Deus. E o sacrifício foi feito. O sangue foi derramado. E assim Abraão foi purificado para ser semelhante a Deus, amigo de Deus.
E Abraão tem um lugar reservado diante de Deus no céu, como o maior de todos aqueles que na terra exerceram fé em Deus. Pai da fé. E nós somos os filhos de Abraão. E Deus quer que você não siga atalhos, que você siga a vontade de Deus. Siga os desígnios de Deus, os desejos de Deus, para que você também tenha um lugar reservado ao lado de Abraão no trono de Deus. O que você precisa sacrificar hoje, meu querido? E eu volto à pergunta para a gente concluir. Existe um altar na tua vida? Existe um altar, meu querido? Esse altar tem lenha queimando diariamente. Esse altar está aceso, o altar da comunhão com Deus, do teu culto racional, do teu relacionamento, do teu andar com Deus. Como está o teu altar? Deus vai pedir para você fazer sacrifícios aí. Deus vai pedir muitos sacrifícios a você. Está você disposto a obedecer à vontade de Deus? Está você disposta a fazer a vontade de Deus? Se assim o é, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui, meu Deus, diante de Ti. E assim como o Senhor provou Abraão, para que Abraão saísse daquele altar de mãos dadas com Isaac, porque o sacrifício foi feito, o substituto foi sacrificado. Ah, meu Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo subiu ao Calvário para nos substituir. Ele morreu em lugar de cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Tenha misericórdia de nós. E hoje, Senhor, aceita-nos no teu altar. Ou melhor, Senhor, ajude-nos hoje a erguer o altar, a levantar o altar e a colocar a lenha em ordem e colocar os sacrifícios sobre o altar. Eu não sei, mas o Senhor sabe qual é a área da nossa vida, quais são os hábitos, quais são os vícios, quais são os pecados que precisam ser queimados nesse altar. Mas dá-nos o Espírito Santo, Senhor, para que possamos dedicar-nos inteiramente ao Senhor, em sacrifício vivo, em sacrifício santo e agradável a Deus. Que possamos, ó Deus, experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor no altar. Que o Espírito Santo realize esse milagre agora em cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.